Graças e paz. Tudo bom, queridos? Amém. Graças a Deus. Queria falar com vocês hoje sobre um tema bem interessante. Queria que você abrisse em Salmo 120. Vamos estar lendo 3 versículos do livro de Salmos. Se quiser projetar aqui, Pedro, fica à vontade. Salmo 120, versículo 18 ao 20. Hoje vamos falar sobre sentenças. Se tiver alguém aqui do jurídico, vai ser bom. Não foi à toa que você chegou aqui. Sentenças. Vamos estar lendo então. Salmo 120, versículo 18 a 20 diz assim: Que isso seja escrito para a geração futura, para que um povo que ainda será criado louve o Senhor declarando: O Senhor se debruçou do alto do seu santuário, lá nos céus, e olhou para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Para ouvir o gemido dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Salmo 120, 18 a 20. 120 ou 102? Peraí, agora eu não sei se eu anotei certo. 102. 102. Obrigado. Inverti aqui o 2 com o 0. Acharam? 18 a 20. Achou certinho agora? Então tá bom. Então vamos ler de novo. Você vai acompanhar aí. Que isso seja escrito para a geração futura, para que um povo que ainda será criado louve o Senhor declarando: O Senhor se debruçou do alto do seu santuário, lá nos céus, e olhou para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. A gente lê num texto que Deus lá do céu se debruça, porque algo chamou a atenção aqui na terra, e Ele fez questão que isso fosse escrito para gerações futuras, que somos nós nos dias de hoje. Ele se debruçou porque algo chamou a atenção aqui na terra. 2 coisas. A primeira, gemidos de prisioneiros, chamou a atenção de Deus. E a segunda coisa, pessoas que estavam condenadas à morte. Uma sentença de morte e uma sentença de prisão. Eu quero falar com vocês sobre 3 sentenças hoje. A primeira, as sentenças que são herdadas. A segunda, as sentenças que são determinadas por coisas que nós fazemos ou coisas que indiretamente nos afetam por terceiros. E a terceira coisa são as sentenças que Deus muda. A primeira, que nós vamos falar agora, que são as sentenças herdadas, é um assunto muito interessante, que já teve vários tipos de nome no meio evangélico e na psicologia também ela existe. Eu queria que você abrisse aí em Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. Êxodo 20, versículos 5 e 6. Vamos ler algo que está escrito aqui no versículo 5, que diz... Esse capítulo de Êxodo fala sobre os mandamentos. E um dos mandamentos, Deus coloca de cara o mandamento: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. Ou seja, de outros deuses, de falsos deuses, ou qualquer coisa que para você signifique um Deus. Porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Em outras músicas, inclusive, fala que Deus tem ciúmes, mas ciúme é a obra da carne. Deus tem zelo por nós. Que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Vamos entender um pouquinho de sentença aqui, para contextualizar esse texto que é tão, às vezes, aterrorizador, né? A palavra que Deus castiga, aquele que despreza, mas trata com bondade, e que não é numa geração, que isso vai passando. Vamos entender um pouco de sentença. Sentença só é dada quando uma lei é quebrada.
A lei foi instituída por Deus e por causa da lei nós sabemos o que é pecado. Porque se não tivesse escrito não matarás, eu podia matar e estava tudo bem. Se não existisse a lei, não existiria o pecado. O pecado só existe em função de uma lei. E Deus estabeleceu leis para nos proteger e nos ensinar sobre quem Ele é. Não é porque Ele gosta de estar inventando lei. Ele tem mais o que fazer. Ele estabelece princípios para que a gente tenha uma vida saudável. E aqui, quando Ele diz isso, né? E quando Ele fala sobre essa sentença de castigo, de punição, Ele está falando sobre um termo chamado iniquidade. A iniquidade é uma raiz que ela pode nascer numa geração que não é a sua. O seu bisavô pode ter cometido um pecado muito terrível e desprezado a Deus. O seu avô pode ter seguido o mesmo caminho, ter cometido um pecado terrível e desprezado a Deus. O seu pai pode ter seguido o mesmo caminho, quando eu falo pai ou mãe, tanto faz, os seus progenitores. O teu pai pode ter cometido o mesmo caminho, desagradado a Deus, desprezado a Deus. E hoje você, como quarta geração, pode estar sendo acometido de uma sentença que não foi você que gerou. Porque Deus vai visitando aqueles que desprezam a Ele. Ou seja, não é que Deus fica perseguindo, é porque Deus está atento para ver se aquela próxima geração aprende com a anterior. Não é porque Deus mal quer punir, não. É porque Deus ele é justo. O amor e justiça de Deus, elas não conseguem se desconectar. Deus te ama na mesma intensidade que Ele é justo com você. Poxa, então Deus é muito justo. Porque Ele te ama muito. E algumas coisas acontecem com a gente pelo amor e pela justiça. Inclusive as coisas ruins. Inclusive as sentenças. Você acha que nossa Constituição e nossas leis, ela tem a formação, o pastor explicou isso em várias escolas dominicais, ela tem um princípio cristão-judaico. Toda lei que hoje a gente segue tem a base judaica cristã. Então, por quê? Qual a referência que nós teríamos se Deus não estabelecesse o que é certo e o que é errado? Então Deus deixou aqui e nós seguimos como lei, como Constituição. Muitos nem sabem que veio dessa origem as nossas leis, mas ela foi criada a partir das leis judaicas e cristãs. E aqui nesse versículo a gente vê, então, que sofremos consequências terríveis e sentenças terríveis de coisas que a gente não fez. A primeira sentença terrível que aconteceu sobre mim e sobre você foi quando nossos pais, Adão e Eva, optaram desejaram não seguir um princípio. Desobedeceram. Uma lei foi instituída no Éden. Não pode comer daquele fruto. Podia ser qualquer fruto, melancia, maçã, banana, qualquer coisa. O fruto não importava, a árvore não importava. O que importava ali é se eles estariam servindo a Deus ou amando a Deus por uma escolha ou porque eles não tinham escolha. Se não tivesse a árvore, como é que você podia dizer que Adão e Eva escolheu a Deus? Eles poderiam não ter tido outra opção. Assim como Ele faz com a gente até hoje. A gente nasce e a gente tem o direito a escolher ter uma vida com Deus ou não. Ninguém nasce com um carimbo, sei lá, é céu, garantido, e outro, não, você vai para o inferno, eu não gostei de você não, vai abraçar o capiroto. Não é assim que funciona, né? E aqui a primeira sentença que foi nos dada foi: a partir desse momento que seus pais, Adão e Eva, pecaram, vocês agora viverão num corpo de morte, um corpo que gosta de fazer coisa errada, um corpo que é impulsionado a fazer coisa errada. Você tem um bebezinho, por que bebezinho faz malcriação desde pequenininho? Ninguém ensina. Não ensina. É um bebê. As angústias, as frustrações, a raiva, o ódio, que às vezes o bebê sente raiva também, né? Ah, meu bebezinho é santo, meu bebezinho foi maravilhoso. Dúvida se ele não deu uma mordida quando você estava amamentando. Ele poderia ser um bebezinho maravilhoso. Eu acho que o único bebezinho maravilhoso que não deu nenhum problema para os seus pais foi Jesus. Porque ele não tinha esse corpo. Mas Jesus também se desenvolveu como ser humano igual a gente. Então as tendências da maldade foi uma consequência daquele pecado de Adão e Eva. Vocês vão estar presos nesse corpo. Esse corpo só quer coisa ruim. A gente só quer coisa ruim. Você fala para não fazer, a gente quer fazer. Você fala para não comer, a gente quer comer. Você fala que a gente não pode fazer, a gente quer fazer mais ainda. Por quê?
Por que é gostoso? Porque é tentador descumprir uma lei. Essa faz parte da nossa natureza humana. É o corpo que a maldição, que a sentença que veio lá do Gênesis, do lado do Éden, foi para nós. E a segunda tendência, que foi pior ainda, se não bastasse viver uma vida num corpo que tende a fazer coisa errada, foi a tendência de morte eterna. Deus falou que nós seríamos separados. Primeira separação foi sair de um jardim maravilhoso. Segunda separação foi perder a comunhão com Deus toda a tarde. Que maravilha, tu está passeando de tarde, vendo o pôr do sol, Deus senta do teu lado. E aí, filho, como é que foi o dia? Já pensou? Que coisa deliciosa. Você está ali pescando, eu acho que não havia morte, a primeira morte foi depois, mas ele estava ali admirando os peixinhos na lagoa. E Jesus falou assim, já viu aquele ali? Já deu nome? E não, esse aqui eu não tinha visto. Então escolhe o nome aí, o que isso vai ser? O que você é esse que está nadando aí? O que você vai escolher? Sei lá, eu acho que esse olhão aí tem cara de peixe. É claro que Adão e Eva, a gente não pode julgá-los por ter feito isso. Poxa, se eu estivesse lá, eu acho que se eu e você estivesse lá, a gente teria comida muito mais dentro. Essa geração agora que é tão ansiosa por ter as coisas, sei não, hein? Eu acho que vai dar uma vibe aqui se eu comer aquele fruto. Acho que vai dar uma coisa. Acho que a gente já teria pecado muito mais tempo. A Bíblia não fala quanto tempo Adão e Eva ficou naquele jardim. E quantas vezes eles disseram não, talvez, para aquele fruto. Talvez Adão passava por ali e falava assim, poxa, bonito o fruto. Por que Deus falou que a gente pode comer, né? Mas falou que era para comer, eu não vou comer. A Bíblia não fala quantas vezes eles também negaram não comer. Então a gente pode botar a gente no lugar deles, né? Às vezes eles demorado muito mais tempo do que se fosse a gente. Então naquele momento ali, Isaías 59:2, versículo partilhado, fala assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. A palavra iniquidade, que nasceu através do pecado, é uma palavra hebraica que significa aon. Está relacionada à hereditariedade e a pecado. Essa iniquidade herdada de Adão, que foi um corpo tende a fazer mal, e a separação eterna de Deus foi uma sentença que foi dada lá atrás. E todo ser humano que nasce herda essa sentença. Não tem como escapar. É uma sentença que não foi eu nem você, não foi a gente que comeu o fruto lá, mas a gente herdou. Faz parte da nossa natureza. Outras sentenças. Na psicologia a gente chama de transmissão psíquica isso. Lebovitch foi um teórico que falou muito sobre questões que não foram elaboradas, bem tratadas numa geração anterior. Ela volta para a criança da próxima geração, de questões mal resolvidas, refletem na criança, aquela criança cresce, e aquelas questões que continuam mal resolvidas vai para o neto, que cresce, e aquelas questões que não são resolvidas em gerações passadas, pode estar causando traumas para você hoje. A gente chama isso de transmissão psíquica. A maioria da família não sabe que aquilo aconteceu, mas existe um elefante branco sobre determinados assuntos na sua família. Por que ninguém fala sobre esse assunto aqui? Por que ninguém fala sobre sexo na minha família? Por que ninguém fala sobre religião? Por que ninguém fala... Existem alguns discursos na família que são tabus. E muitas vezes são tabus porque ocorreram coisas lá atrás que se tornou um tabu. Aí você vai levantando a história da sua família e você vai dizer, caramba, minha avó fez isso e tal. Vou dar alguns exemplos práticos. Muitas das vezes, na clínica lá, a gente atende pessoas com relacionamentos abusivos, e você vai levantando a história da pessoa, a avó sofreu abuso, a mãe daquela criança sofreu abuso, e hoje a criança, ela sempre escolhe, o adolescente, relacionamentos abusivos. Adolescentes que gostam de estar com gente da pesada, ou seja, tudo aproximando a violência. E você vai vendo o histórico e vai vendo que a violência atravessa aquela família de gerações. Um comportamento agressivo. Na ciência, a gente chama de epigênese. São questões que o ambiente modifica a nossa genética de tal forma que isso é passado de uma geração para outra. Isso entra no nosso DNA. Decisões que você toma hoje
mudam seu comportamento de tal forma que impacta o seu código genético e a partir desse impacto ele é transmitido para uma próxima geração. Quando Deus fala que visita até a 4ª geração, é porque esse comportamento ele vai naturalmente sendo passado para a próxima geração e para a próxima geração, e as pessoas não sabem. Quantos reis, no livro de Reis, se você ler a história, você vê quantos reis seguiram o caminho dos seus pais. E a gente tem que parar para ouvir isso para saber se eu estou seguindo a minha história ou a história dos meus antepassados. Qual é a história que você está seguindo hoje? Será que é realmente a sua história? Ou uma história que foi escrita lá atrás e você está seguindo ela e está repetindo ela? Eu estava atendendo uma criança recentemente e dentro das consultas, o pai da criança nunca surgia como assunto. E eu pedi para a mãe para conhecer esse pai. Obviamente, o pai não foi na consulta, né? Desapareceu. E a mãe foi conversar comigo. E essa mãe falou assim, olha, esse pai que não aparece na sessão, ele também não aparece em casa. Mas como assim? Ele trabalha, ele é casado com ela, ele dorme todos os dias em casa, ele está todos os dias em casa, mas esse pai não se conecta com a família. E ela falou para mim, eu vou trazer ele aqui. Eu falei, tá bom, vamos fazer essa aliança aqui. A criança precisa, eu preciso entender o que está acontecendo com a criança. E esse pai veio. Isso que esse pai veio, eu fui conversando com ele, um pouco receoso e tal. E a gente começou a conversar e eu comecei a entender como é que foi a criação infantil dele. Como é que foi a infância dele. Ele começou a me relatar uma infância onde o pai era alcoólatra, o pai agredia a mãe, ele se colocava muitas vezes na frente entre os dois para proteger aquela mãe, e o pai sempre bebia com frequência. Ele sempre tinha que ficar naquela posição. E o pai levava ele às vezes pro bar. E ele falava assim, poxa, é muito chato lidar com gente bêbada, porque o bêbado tem que ficar falando e você fica falando. Oi? Fica falando toda vez, sim senhor, pai, é isso mesmo, pai, Ele não discutia com o pai, ele não interagia, ele só aceitava aquela situação, o pai levava ele pro bar, ele vai discutir. Ele ficava, aham. O discurso dele foi calado. E em casa, ele não tinha uma referência. Eu perguntei para ele, mas qual a referência que você tem do seu pai hoje? Ah, tá, meu pai tinha uma coisa boa, ele trabalhava muito, não deixava nada faltar em casa. E a coisa que eu aprendi com ele de não fazer é não beber. Mas a ausência daquele pai naquela família, na família desse pai que eu estava ouvindo, estava sendo refletida na família dele. Ele continuava ausente e trabalhava muito. O filho queria um presente, ele dava. Só que ele estava ausente, assim como o pai dele, por outras razões. A ausência estava sendo transmitida de uma geração para outra geração. Entende o que Deus está falando aqui? Sobre geração, sobre essa sentença que é herdada. Isso é psicológico, isso é biológico. A gente herda essas coisas e precisamos, por isso é importante buscar a terapia como uma saída, porque vai te fazer pensar sobre esses assuntos. E na igreja também, porque está escrito aqui antes da psicologia existir. Muito tempo antes da psicologia existir, Deus já falaram sobre esse assunto, que hoje é muito comum no nosso meio da saúde mental. Então falamos aqui sobre sentenças herdadas desde Adão, que impactam a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional e impacta também a nossa vida biológica, orgânica. Primeiro ponto, fechamos. Vamos para o segundo. Vamos falar sobre sentenças que são escolhas. Sentenças que foram escolhas nossas ou escolhas às vezes do nosso cônjuge. Ou escolhas que foram dos nossos filhos que a gente sofre impacto. Você imagina como difícil é para uma mãe ter que visitar um presídio do seu filho? A mãe ser submetida a toda uma revista no seu corpo. Porque o filho transgrediu. Às vezes a mãe tem uma vida honesta, mas o filho fez escolhas que a levou a passar por esse momento. E ela pode passar assim, puxa vida, o que eu fiz para merecer isso? Eu acho que é que toda mãe fala, sabe? E interessante, em atendimento infantil, que é minha área de especialização, a gente vê os pais se sentindo muito culpados quando traz uma criança para o atendimento terapêutico. Assim, o filho está dando problema, o filho não para quieto, a reclamação na escola o tempo todo, papapá.
E a criança, os pais já chegam com uma carga de culpa tão grande que você às vezes tem que atender primeiro aquele pai, acolher aquele pai, para depois você cuidar daquela criança, porque ela já chega com uma carga de culpa. Onde foi que eu errei? E não necessariamente ela errou nada. A gente acabou de ver que existem vários fatores que podem mudar um comportamento. Não necessariamente é a responsabilidade daquele pai, mas ela como pai se tornou responsável por algo que a lei diz que ela é também. A gente não pode desamparar um menor de idade, a gente não pode desamparar um idoso. Hoje em dia, pela nova lei, a gente sabe que um idoso, se ficar em estado de desamparo, se os filhos não tomarem algum tipo de ação sobre o idoso, minha esposa aqui é especialista nessa parte de idosos, né? Se acontece um problema como esse, a lei diz que os filhos vão ter que fazer um rodízio, se tiver mais de um filho, e obrigatoriamente vai ter que cuidar desses pais. Não tem jeito. Então a gente tem aqui sentenças, mais uma vez, que são determinadas pela nossa lei, que impactam a gente não fez escolha. Eu vejo muitos relatos que a Elaine me traz, então até de pessoas conhecidas, de que tem aquele filho bonzinho, certinho, que está cuidando dos pais, só que ele não pode assumir a conta sozinho, e tem mais 5 filhos. O resto não quer nada com nada. E bota nas costas de um, e aquela pessoa não aguenta. Aí vai para a justiça e pronto, vai rodízio. Segunda é você, terça é você, quarta é você, quinta é você. As pessoas são obrigadas. E talvez aquele filho ali que está ajudando, que já paga plano de saúde, que já paga não sei o que, papá, ele ainda vai ser obrigado a cumprir uma sentença que ele já fazia naturalmente, agora vai ter que fazer por sentença. E cara, o que eu fiz? Estava dando tudo certo. Então a gente vê que parece que é uma injustiça, não parece? Parece que algo não está certo. Vamos estar lendo um pouquinho então sobre Romanos, capítulo 6, versículo 3. Romanos 6, versículo 3. É um versículo que você com certeza já ouviu. Diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Escolhas erradas, relacionamentos errados. Existem escolhas conscientes e inconscientes. As inconscientes a gente já falou. Muitas vezes elas são até herdadas. Mas existem escolhas conscientes. Eu escolhi fazer isso. Eu não quero. Ou eu quero. O pastor estava falando aqui sobre a oferta. E realmente, por mais que você seja fiel nas suas ofertas e nos seus dízimos, o Espírito Santo ele até te ajuda na hora de passar o cartão. Você sente aquela coisa, puxa, será que tem que parcelar isso? Aí você olha para o produto, isso é tão bonito, puxa, 256 de memória, mas o meu tá bonzinho, mas esse aqui, eu balanço aqui e liga a lanterna, o meu não liga a lanterna. Aí você olha para esse celular de novo e poxa, mas esse aqui tem garantia de 2 anos, se eu pagar mais um valor por 2 anos, cara, só R$10, talvez. O Espírito Santo está assim, não precisa, você já está aqui, não precisa, você... É a vendedora. E aí, gostou? Aí você já fica constrangido ali, que você já está 10 horas com aquele celular na mão, olhando na loja. Aqui, Marcelo, em 10, você ganha cashback. Compra que você ganha cashback. Aí você fica, o Espírito Santo assim, não compra. 24 vezes, são 2 anos, aí você fala assim... mas aceita cartão 24, né? Eu vou levar. A expressão fala assim, cara, eu vou ter que ficar ensinando a ele depois como pagar isso. Aí chega a fatura, né? Então, tem colega que às vezes quando a gente saía pedia pra sair, ele falava assim, pô, cara, no final do mês e tal, eu sou muito controlado com as finanças, no final do mês não dá pra sair. Mas passa no cartão. Ué, a fatura não vai chegar não, só que eu passei no cartão. Como é que eu vou pagar isso depois? Se eu não tenho agora, eu não vou ter depois. Tu tem controle. E a Bíblia fala sobre um dos frutos do Espírito chamado domínio próprio. O domínio próprio, ele é exercitado em situações como essa. Não é só para você quando você não quer dar um tapa na cara do seu irmão, que às vezes o irmão perturba, né?
O irmão prova sua paciência, ele quer te levar para um nível espiritual mais além, né? E você fica ali sendo provado daquela pessoa dentro da igreja, você é obrigado a conviver com ela, tá na tua igreja, você olha para a cara dela e tal, né? Mas não é só domínio próprio, não é para você chegar de voador no seu irmão, é nessas situações como essa. Controla ali o impulso, puxa, mas aquele cachorro aqui está tão bonito. Comecei a fazer dieta ontem. Cheiroso. Ah, não vou comprar não. Aí você passa pelo elencador e vê a coxinha. Ah, mas a coxinha talvez é menos calorias. Ah, não sei não, coxinha não. Aí você resiste, domínio próprio, tô ganhando. Aí você passa e viu o brigadeiro. Pô, brigadeiro não dá pra resistir. Aí já é demais, aí compra o brigadeiro. Então Deus nos ensina aqui ele tenta nos ajudar a ter um domínio próprio, porque a sentença dessa escolha depois vem no arrependimento. Você acaba de comer delícia, brigadeiro, ô meu pai, aleluia. Aí passa um tempinho e você fala assim, meu Deus do céu, estava tão certinho, era o 6º dia da semana, o dia de comer lixo era o 7º, eu antecipei, a gente começa a barganhar com a gente, né? Mas aí eu faço o seguinte, na semana que vem eu fico 7 dias então direto na dieta e depois eu volto. A gente começa a barganhar, porque toda vez que a gente perde, a gente enluta, a gente entra em luto. E um dos processos de luto, chamado barganha, entra em ação. Quando a gente está para perder uma ex-querida, a gente fala, Deus, eu prometo que se ele sair dessa, eu vou para tua casa todos os dias, eu vou fazer... Isso é um processo do luto, a barganha. E quando Deus às vezes não nos atende, a maioria das vezes ele fala que não, que dele é o tempo e não a gente que controla isso, aí vem a raiva. Aí você fica com raiva, puxa vida, caramba, comi brigadeiro, não devia comer o brigadeiro. Aí você começa a ficar com raiva, e quando você não projeta raiva em alguém, você projeta para si mesmo. Você fica se culpando, se martirizando. Aí fala, fulano, pega o chicote lá de martirização e fala, eu não deveria ter comido brigadeiro, eu não deveria ter passado cartão de crédito, e agora? E aí a gente começa a provocar uma ansiedade na gente. Quantas vezes a gente vive várias ansiedades porque a gente fez coisas que não precisava ser feito. E aquela sentença vai aumentando. E às vezes a gente, para piorar a situação, aumenta a sentença. Porque às vezes a gente tem uma rigidez, né, no nosso consciente. Por ter pais muito rígidos, às vezes você é muito rígido com você também. Olha uma herança herdada. E você vai projetar isso por seu relacionamento com Deus. Não porque Deus castiga, não porque Deus vai me punir, não porque Deus... Uma relação que você aprendeu paterna, você vai projetar para Deus. Se você tem Deus, talvez, os pais muito liberais, talvez você vai achar também que Deus é super liberal. E aí, aquele Jesus, né, do Facebook, né? Sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor. Aquele Jesus bem dançando um cabaratinho, eu adoro aquela música. Mas um Jesus totalmente figurativo. Um Deus totalmente liberal. Um Deus que pode tudo, não, Deus é fluido. Gente, Deus não é fluido. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é constante. A gente é fluido. A geração que está vindo é fluidíssima. Você tá, não se apega, não. Tem adolescente aqui, amém? Vocês estão fluidíssimos. Estava conversando com a minha sobrinha. Falei, amor, a nossa geração aprendeu a comprar. Essa geração está aprendendo a usar. Eu compro para usar, eu tenho, eu quero ter a experiência, eu uso. Não preciso ter, eu preciso viver. A nossa geração aprendeu, você tem que comprar uma casa para construir a família. Essa geração aprendeu assim, você mora junto, experimenta e aí você tem que ficar depois. Está entendendo a diferença da fluidez? Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de aprendizado. Lucas, me ajuda aí. Valeu, parceiro, tá bom? Tá bom, obrigado. Vai lá pra trás. Não é pra cantar não, filha. É pra ficar Daqui a pouco o papai chama, tá bom? Tá bom. Então, existe uma geração que ela aprende de uma forma e transmite isso de uma forma, e outra geração eu fico imaginando como é que vai ser meu neto. Rapaz, uma coisa, só um parênteses aqui, uma coisa que a gente tem vivido muito no evangelho, eu tenho falado isso com frequência, está tendo uma mudança de igrejas assim, né? Vocês têm acompanhado. As igrejas black,
Sim, tendência de moda. Se é de marca, você sabe que é uma tendência de mercado. Inclusive, McDonald's agora é black. Né? Não é mais verde e amarelo, como a gente costumava ver, é preto, né? Com a logo branca. E as igrejas estão na mesma vibe. Quem tem astigmatismo é um problema, porque você entra na igreja e não enxerga nada. Tudo escuro, um show de luzes. A igreja toda preta é legal para quem filma, porque as luzes e a imagem fica melhor. Tem um princípio técnico. Mas se você faz a tua igreja toda preta por um modismo, começa a complicar. Porque eu fui em alguns cultos de igrejas mais modernas, né? Eu conheci a Batista da Lagoinha lá na Lagoa, outras igrejas mais modernas, de conhecidos meus me convidaram, fui lá conhecer. Eu levei meu filho para ir. A primeira coisa, quando começou o louvor, uma caixinha de som, gente, uma finura desse tamanho aqui. Né? Quando começou o louvor, eu e minha esposa se pegou na subida. Era tão alto! Eu falei, eu tô velho, isso aqui tá muito alto. E o Lucas com o olho arregalado. E a gente, vamos lá pra trás, a gente não conseguiu assistir o louvor. Tava muito alto. E a juventude... E as pessoas não estão preocupadas em buscar o dom espiritual, não. O negócio é sentir a emoção. Tem que ter uma catarse para sentir a Deus. E você fica lá, e você começa a ouvir uhul, uhul, uhul. E ninguém dando glória a Deus e aleluia. Eu não estou criticando esse movimento, eu só estou explicando que é diferente. É uma outra geração. Muito alto. E a geração que aprende via emoção. Eu perguntei, Deus, será que a gente tem que botar as igrejas de preto porque realmente essa geração ela precisa chegar a ti dessa forma? É a forma de comunicação que ela está aprendendo? Porque Deus, para te alcançar, Ele faz de tudo. Ele só não peca, mas Ele faz de tudo. Deus, para alcançar a nossa geração, Ele fez de tudo. Tu acha que não deu trabalho não deixar a Bíblia como está até hoje para a gente? E deixar a Bíblia até hoje para a próxima geração, para o meu filho poder ler, para o seu neto poder ler? Isso dá trabalho. Homens e mulheres que deram a vida para preservar a Bíblia da forma que ela é hoje. Para que a gente conseguisse ler. Para que a gente conseguisse ter um evento lá em Copacabana ontem, que o filho do Billy Graham, eu não fui, fiquei sabendo que eu passei de Uber. Para a gente ter um evento público gospel, quantas pessoas tiveram que morrer desde Lutero? Para que a gente tivesse a liberdade em um país laico. O país laico só existe por causa da reforma protestante, tá? Senão não existia. Foi graças a gente que o nosso país é laico. E o povo lá fora culpa a gente porque a gente é religioso. A gente só tem liberdade hoje de fazer cultos num hotel porque o nosso país é laico devido à reforma protestante. O pastor já deu assim, mais de mês nessa aula na escola dominical. Então, hoje nós vivemos uma realidade e vivemos uma sentença de escolhas. Por que hoje a gente tem tantas famílias desestruturadas, disfuncionais? Porque as escolhas lá atrás de que homens que deixam sua família, e a gente como é homem, a gente tem grande parte de culpa nisso. Muitos lares que são abandonados e a figura paterna se ausenta daquele lar, que referência aquele filho vai ter depois para ser um bom pai? Se isso não for resgatado, reconstruído, dificilmente ele vai olhar para trás como toda experiência, você vive algo novo, o que você pensa? Eu já passei por isso? É instinto, a gente sempre olha para trás. Ou então, o que alguém que eu conheço fez? A gente realmente sempre procura uma pessoa para conversar quando está com um problema. A mulher fala em todos os momentos da vida, não tem problema, ela fala o tempo todo. A gente só quando tem um problema, é verdade? Os homens aqui, amém? Amém. A gente é assim, a gente funciona de forma diferente. A gente precisa do problema para se comunicar. A mulher, ela usa a ferramenta de comunicação como parte do seu dia a dia. Por isso que a gente tem mais dificuldade para falar sobre emoção do que as mulheres, porque elas já estão treinadas a falar sobre suas emoções. A primeira vez que a gente começa a sofrer um treinamento para falar com emoção, muitas vezes quando a gente casa. Porque você tem uma mulher 24 horas do seu lado, e ela quer falar. Você não está acostumado a falar quando não tem problema. E se você ficar quieto, você tem um problema então para ela. Ela fala, né? Conversa comigo. Eu acabei de chegar do shopping com você, na hora de dormir, né? Vamos conversar. Você fala assim, rapaz, eu passei o dia todo com você, te levei no salão de postulei, a gente foi numa loja, eu fiquei sentado lá esperando você trocar 1 milhão de roupa e tal, a gente lanchou. Mas vamos conversar. Você não me deu atenção, porque não é essa atenção que ela quer, e a gente não entende isso. Até hoje eu ainda tenho dificuldade para entender um pouco isso. Mas é complicado, minha esposa está dando testemunho, eu não entendo. Mas é assim que Deus nos fez, né?
Isso se agrava quando a gente não tem um treinamento prévio da geração anterior. E a gente carrega uma sentença que a gente não escolheu. E agora, para encerrar, eu queria falar com você sobre as mudanças da sentença. Se eu parar essa mensagem aqui, você vai falar assim, pô, tá ruim para nós, né? Sentença herdada, sentença que eu escolho, sentença que eu não escolho, mas minha mulher que escolhe, né? Ou meu marido que escolhe. Quantas buchas você teve que se né? Manobrar por causa que alguém da tua família errou? Quantos problemas hoje você está resolvendo porque alguém da tua família que provocou? Vai dizer, caramba, o abacaxi não foi eu que plantei, mas para descascar sou eu, né? Na hora de descascar. Se eu parasse a mensagem aqui, a gente podia dizer assim, vamos pegar o elevador para baixo, vamos fazer o check-in e abraçar o capiroto, porque não tem mais opção. Tá tudo errado. E é verdade, até determinada história da humanidade estava tudo errado. E aí Jesus veio. Ele já era, mas ele veio. Né? E ele veio para mudar sentenças. Olha quantas sentenças Deus mudou quando ele estava aqui na Terra, visivelmente. Ele continua mudando algumas sentenças. A primeira que ele quis fazer questão de mudar está escrita em Colossenses 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Assim, vocês não vão passar a eternidade sem mim. Vence a morte. Nos deu direito à vida eterna. Primeira sentença que Deus mudou. Vocês vão ter a chance de viver eternamente comigo. Só que isso resolve só uma parte da história. Amém, Lucas? Amém. Você só consegue resolver um momento da história, a morte. Só que é uma escolha ainda. Quer passar a eternidade com Deus, você escolhe. Não quer passar, Deus não te obriga. Mas a sua justiça te faz levar para um lugar que foi preparado para Satanás e os anjos, você cai de bobeira aí. É a justiça de Deus. Então falou, ó, morte eterna, te dou uma chance. A gente não tinha essa chance. Sem Jesus a gente ia morrer e era check-in direto para o inferno. Não tinha opção. Eu não quero falar sobre paraíso de Abraão aqui. Eu quero deixar de uma forma que você entenda. Mas não era opcional sem Jesus. Segunda coisa, beleza, resolveu o problema de morte, mas temos um segundo problema. Enquanto eu estiver vivo, como é que faz? Como é que a gente faz enquanto estiver vivo nesse corpo de morte que Paulo fala? Que nós somos prisioneiros. Essa é a prisão. Esse é o gemido de prisão, que é o primeiro versículo que a gente falou aqui. Que gemido é esse? É dos prisioneiros que estão na terra, sofrendo com as suas emoções, sofrendo com as suas ansiedades, sofrendo com as suas escolhas erradas, sofrendo nos relacionamentos tóxicos, sofrendo nos relacionamentos abusivos, sofrendo as doenças, sofrendo os problemas sociais. São esses prisioneiros que o gemido Deus estava ouvindo e se debruçou para ouvir. É disso que Deus está falando. Nós éramos condenados à morte e prisioneiros. Que coisa horrível. Que vida horrível que nós estávamos destinados a ter. E aí Deus, Ele falou, tá bom, eu resolvi o problema da morte eterna, vamos resolver o problema da vida? Romanos 5, 20 e 21 diz assim, a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para otorgar a vida eterna por intermédio de quem? Jesus Cristo. Morte, ela vem do grego que chama-se thanatos. Morte significa separação. Separação. Toda dor vem de uma separação. Você tem a separação conjugal, e não é fácil. Até para aqueles que saíram por causa de um amante ou de um amante. Traz dor.
Toda separação de uma mãe que o filho vai preso traz dor. Toda separação de uma morte física traz dor. Morte, tudo que te separa vai trazer dor, vai trazer um processo de luto. Na psicologia a gente tem muito esse termo, né, chamado, Zanetti sabe que é psicólogo também aqui, as pulsões de morte, de Freud e tal, que são instintos que sempre nos levam a se separar. E a gente tem a vida, que são instintos que nos levam a unir. Tudo que você une traz vida, tudo que você unifica traz vida, que é o Eros, né? A questão de vida. Freud usa esse termo que a Bíblia já usava. Thanatos, separação. Separação do homem com Deus, separação de um homem com um homem, a nível de relacionamento, de homem com cônjuge. Toda separação traz um processo de dor. E Deus fala aqui que o pecado reinava na morte, o pecado reinava na separação. Tudo que você separar vai trazer dor. Tudo. Porque a separação envolve uma perda. Se envolve uma perda, envolve um luto. Perdi o meu celular no ônibus. Você vai viver o luto pelo aquele celular. Às vezes o luto é rápido, que você passa pelo ciclo de raiva, ira e tal, até ter aceitação. Às vezes ele demora anos. Eu me lembro da minha experiência pessoal, quando eu saí de uma empresa que eu amava muito, eu fiquei 5 anos enlutado. Eu só conseguia aceitar, eu já trabalhava em outros locais, mas eu falava assim, a minha situação não era igual à outra. Eu estava vivendo luto pela perda de qualidade de vida, ou de paz, ou de financeira. Foram 5 anos. Eu lembro que quando eu perdi esse emprego, eu já fiz isso algumas vezes, o pastor ele me levou uma palavra profética, ele falou assim, Deus vai te abençoar o dobro do que você ganha hoje. E aí vai começar a tua transição de carreira. E você espera o quê? Semana que vem, né? Opa! Referência amanhã, né? Outra delícia! Então, passa 1 ano, passa 2 anos. Rapaz, foram 5 anos. Acho que o pastor não recebeu de Deus, não. Né? 5 anos. E a gente... E por que houve uma aceitação? Porque aquilo ali passou a ter um sentido quando a promessa se cumpriu. Enquanto a promessa não cumpre, a gente ainda vive na angústia. Enquanto a promessa ela não acontece, a ansiedade ela nos acompanha. E aí a fé é o instrumento necessário para você superar esse período de deserto. E a gente começa a cantar Deus de milagres, Deus de promessas. A gente tem que ficar cantando essas coisas, porque a nossa natureza humana, que a gente falou aqui, é para a gente desanimar, é para a gente desistir. Essa é a nossa natureza. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Porque depois que Jesus resolveu o problema aqui da vida, ele falou assim, mas como é que eu resolvo o problema da vida se eu estou subindo aqui nas nuvens? Imagina Jesus subindo. Tchau, Jesus. Tá, e agora eu fiquei aqui. E agora? A palavra não estava nem escrita. Como é que aqueles homens suportaram aquela dor? De vez de Jesus subindo, se não tinha nenhuma Bíblia como eu tenho hoje. Como é que eles suportaram essa dor? Mas eu não vos deixarei órfão, vos darei o Consolador. Que é o que está aqui agora. O Consolador ele veio para nos ajudar a não viver na vida do pecado. Sem ele a gente ia continuar errando. E sem ele a gente não conseguiria alcançar a vida eterna que Deus resolveu. Não é suficiente riscar a cédula se não tivesse o Espírito Santo aqui. E ele deixou o Espírito Santo para te ajudar, para ligar os alertas na hora de você comprar o celular. Você não precisa, gente. Ainda dá para usar. Entende? O Espírito Santo está aqui para nos ajudar a lidar com a santidade. O lema da Nazarena é santidade ao Senhor. O pastor Amadeu canta santidade mais e mais. É porque é um processo mais e mais, porque é difícil, porque é mais, às vezes a gente perde, é mais, às vezes a gente perde, é mais, a gente perde. É um processo de santificação. E para esse processo funcionar mais power plus assim, né? É necessário o selo do batismo do Espírito Santo. Oh, glória. É ele que faz diminuir esses instintos, esses desejos.
Você não sente mais a necessidade de pecar. Quantos batizados aqui dão glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse selo é necessário para que você consiga ser revestido de poder para enfrentar a vida. Essa vida real. Quem dera que a gente já estivesse no céu. A gente é duplo cidadão, querido. E João 2,1 diz: caros, filhinhos, olha que coisa cute, né? Filhinhos. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Ou vida plena. Deus não te fez para ter uma vida medíocre. Ah, como é que eu sei que tem uma vida medíocre? Uma vida medíocre é uma vida que não muda. É uma vida que não avança. É uma vida que está acostumada a ser como ela é. Isso tem uma vida medíocre. Ah, mas não me falta nada. Mas você poderia ter muito mais. Deus não nos chama a ter uma vida medíocre espiritual. Qual foi o último milagre que você viveu? Quando foi? O último milagre. A gente tem um milagre aqui. Isso aqui está fresquinho. Amém. Mas qual foi o último milagre que você viveu? Não se acostume a não ter uma vida de milagres. Não se acostume a não ter uma vida de promessas. Não se acostume a ter uma vida rasa. Não se acostume a ter uma vida parada. Ah, mas minha vida não acontece nada. Movimente-se através do Espírito. Movimente-se. Poxa, mas eu estou na mesma empresa há 15 anos fazendo alguma coisa. Desculpa, meu irmão, você poderia estar fazendo 1 milhão de coisas nesse período. Muda de carreira. Estuda. Faz um curso. Faz o Enem de novo. Faz um supletivo. Avança. Não se estagne. Porque a estagnação leva à morte e à separação. Deus resolveu esse problema na nossa vida espiritual e Deus nos convida a ter uma abundância de vida. Interessante que ele fala vida, né? Eu venho para que vocês tenham vida, ou seja, para que vocês não sejam mais separados de nada. Não que na nossa vida não haja separação, as pessoas continuam morrendo. Mas a abundância é quando você consegue superar o luto. A abundância vem quando você consegue conquistar novas coisas, quando você supera as coisas. Isso é abundância. E esse convite que eu quero deixar para você hoje. Abunde na graça de Deus. Abunde. As sentenças já foram todas quebradas. A gente viu uma a uma, recapitulando, né? Igual o professor faz na escola. Primeira, a sentença herdada. Segunda, a sentença de escolha. Deus mudou todas elas. Te deu uma oportunidade de ter uma vida abundante. E hoje a gente comemora o dia do pastor. Muitas vezes uma escolha que não foi do pastor originalmente. O pastor já falou isso milhões de vezes também. Foi o caso dele, inclusive. Mas quando você passa a aceitar, Deus não te convida a escolher. Deus te convida às vezes apenas a aceitar. Aceite o dom de Deus em você. Aceite uma vida abundante. Fala para Deus, eu quero, eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que vai acontecer, não sei o que vai ser daqui a partir de hoje, mas eu quero esse negócio aí. Eu quero. A primeira coisa é dizer, eu quero. Fique de pé. Eu quero sair. Eu gostaria que você saísse daqui. Já vai. Eu queria que você saísse daqui com o desejo do eu quero. Eu quero. Feche seus olhos. Seja honesto com o Espírito Santo que está aqui nessa noite. Não deixe desculpas vir, mas eu não consigo, mas vai acontecer tudo de novo, mas não sei, eu acho que isso não é para mim, eu acho que eu tenho uma outra cabeça. Não. Coloca essas coisas de lado, vai colocando essas coisas de lado. Deixa
um coração aberto para Deus agora, uma honestidade genuína com o Espírito Santo. Deixa Deus falar com você de forma onde só você e Ele entendam agora. Deixa que Ele agora consiga entrar no seu espírito, Ele consiga conectar com o seu espírito. Deixa que o Espírito Santo consiga falar com você de uma forma que você vai entender. E diga para Ele: eu quero. Se você realmente quer, diga: eu quero. Eu quero abundar, eu quero uma mudança de vida, eu quero viver uma coisa mais diferente, mas eu estou bem, mas eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero viver uma coisa diferente, Senhor. Eu quero transbordar, eu quero que essas sentenças sejam realmente quebradas na minha vida, Senhor. Me mostra o que está acontecendo de errado, que sentença que eu estou vivendo, que vida que eu estou vivendo, Senhor, me mostra, mas me tira da estagnação agora. Oh, aleluia. O Senhor começa a te revelar na sua mente algumas situações, alguns momentos da sua vida que você talvez nem se lembrava mais. O Espírito Santo começa a quebrar algumas coisas na sua vida espiritual, começa a quebrar algumas alianças que foram feitas no passado, começa a destruir alguns pactos que foram feitos no passado. O Espírito Santo ele começa a desfazer as obras que foram feitas por seus antepassados, que te impactam de alguma forma até hoje. Que você possa estar sendo liberto nesse lugar aqui, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder que há no nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, o nome que transforma, o nome que muda, o nome que abunda a nossa vida, aleluia. Glória a Deus, aleluia! Esse nome é poderoso para fazer as coisas do passado e as do presente, e vai fazer e garantir o seu futuro também. Oh, aleluia, coloca agora o seu futuro nas mãos de Deus. Deus, não deixa eu ficar tão ansioso. Deus, me ajuda a confiar mais. Deus, me ajuda a entender que existe um momento certo para todas as coisas da minha vida. E esse momento, ele pode chegar a qualquer momento. Eu quero estar preparado, Deus. Eu quero estar pronto. Eu quero estar aqui preenchido. Eu quero ter fortalecido. Eu quero estar selado. Aleluia. Que o Espírito Santo te cele com a vontade de não querer mais pecar. Que o Espírito Santo te abençoe nas áreas que você não consegue prosperar. Que o Espírito Santo te ajude a vencer aquilo que você está sendo derrotado. E que você tenha uma vida abundantemente poderosa e cheia da graça de Deus. Se você acredita, diga amém. Eu recebo, eu creio, eu recebo em nome de Jesus. E aplauda aquele que reina, aquele que vive, aquele que é eterno. Para todo sempre. Oh, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas. Quem é a resposta? Tu és a resposta. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Eu vou chamar aqui um grande milagre que foi nas nossas vidas, pastor Rafael, para sentar aqui direitinho, que eu acho que tem umas coisas boas aí. Cris, amém.